Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade, para que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída, e o será com certeza, para que todos nós possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Como falamos na semana passada, estamos entrando hoje no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre um dos princípios básicos da doutrina, a pluralidade das existências. Esse item que muita gente rejeita, né, esse princípio aí que muita gente rejeita, que é reencarnação, que as pessoas não conseguem, quem não entende isso, não conseguem aceitar essa ideia. Eu não sei por quê, porque aceita umas coisas estapafúrdias, né? Sobre conhecimentos, assim, não de vidas passadas, mas conhecimentos anteriores de algumas coisas, porque existem pessoas que nunca tiveram acesso, né, a determinados conhecimentos e trazem largos conhecimentos a respeito desse assunto, né? E aí, da onde que aprendeu? Crianças prodígio, crianças com 3, 4 anos, que os dedinhos nem alcançam, às vezes, um teclado direitinho para tocar num piano, e, no entanto, um concerto. Mozart foi um desses exemplos, com 4 anos, né, ele fez um concerto. Então, onde que essas crianças aprendem tudo isso, né? Mas eles dizem que é o inconsciente coletivo. E fica tão difícil para a gente entender isso, né? Que realmente não entendo por que essa ideia do espírito vestir uma outra roupagem, outra oportunidade, é tão complicada. Até porque, no que essas pessoas acreditam, se não acreditarem em reencarnação, elas vão acreditar na unicidade de existência, né? E tanta coisa para não se explicar através desse princípio, né, do criacionismo, da alma ser criada no momento ali do nascimento e dela ter uma vida só. São tantos os problemas para serem explicados, e isso não explica, que eu não entendo como é que as pessoas ainda acham que isso é fato. Então não é possível, Deus não seria justo, começando por aí. A justiça divina não seria um atributo dele, ele é soberanamente justo e bom. Eu não seria deísta, de forma nenhuma eu não acreditaria em Deus. Se eu não tivesse esse princípio de pluralidade de existências para me explicar outras coisas, para mim Deus seria muito malvado. Impede crianças de crescerem, crianças inocentes, que se fosse o criacionismo, seriam crianças inocentes, espíritos recém-criados, todo deformado, cria corpos com teratologias horríveis, e, no entanto, as pessoas ainda acham que isso é coerente. Uns morrem no ventre, outros ao nascer, outros com 2, 3 anos, o outro com 60, com 70, o que é isso? O que ele fez para merecer viver mais? E o que aquele outrozinho fez para merecer nem viver? Então, olha só, é tanta falta de lógica que não dá para entender. Eu realmente não conseguiria conciliar Deus com tantas coisas que a gente vê acontecer aí no mundo e que, com certeza, a pessoa não gostaria para si. Né? Não gostaria para si. Ninguém ia querer aí para si, né, morrer antes de realizar coisas, antes de fazer, de obedecer até a lei, porque uma criança nem pode ter oportunidade de obedecer a lei de Deus,
nem teve conhecimento dela, se fosse o criacionismo uma ideia, né? Então a gente vê que nada, para mim, não sei para aquele que não é adepto dessa ideia, com certeza não. Mas até para aquelas pessoas que ainda ficam questionando, nada para mim poderia ser explicado sem a pluralidade das existências, sem a reencarnação. Kardec perguntou, logo de saída nesse capítulo, na pergunta 166, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E eles respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Porque não dá tempo. Por mais que a gente faça, né, por mais obediente que sejamos, nós não vamos conseguir um desenvolvimento total em uma encarnação só. Nem se vivêssemos muitos anos. Uma encarnação de 100 anos, o que nem é a média de vida nossa, é de 76, 77 anos, não daria para nada. Para nada. Então, realmente, não dá para entender que nós poderíamos ter aí uma vida só. E Kardec desenrola essa questão na 166A, perguntando o seguinte: como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E eles dizem, ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, à medida que a alma vai se desenvolvendo, vai se depurando, ela se transforma. Ela muda seu pensamento, ela muda seus valores. É por isso que eu não consigo conceber uma pessoa que está aí com 6 décadas, digamos assim, de vida na Terra, e que é questionada sobre o que ela mudaria na sua vida, dali para frente, do que ela já fez, do que ela já viveu, e ela diz que não mudaria nada se ela pudesse voltar. E para frente também não vai mudar, porque ela vai agir da mesma forma. Então a gente fica imaginando como pode uma pessoa que já viveu 50, 60 anos achar que nesse tempo todo pode continuar com o mesmo pensamento que tinha 60 anos atrás. Não evoluiu nada, não aprendeu nada, pode até não ter piorado também, mas não aprendeu nada. Não é possível que, se fizer um balanço sincero de 60 anos, que ela não vai achar erro, que ela não vai achar que ela errou em nada, porque se ela não muda nada, não mudaria nada, é porque ela não acha que errou. Olha só o tamanho da prepotência de uma alma encarnada assim. Né? Então é evidente que cada aprendizado, cada depuração transforma a pessoa. Aquele que não mudou nada, ele não melhorou em nada, ele não se transforma porque ele não acha que ele errou em nada. Como pode? Um dia de vida, na hora da gente fazer a reflexão à noitinha lá do nosso dia, a gente encontra erro. Imagina 60 anos. Quer dizer, é até de cortar o coração da gente, né? Ouvir uma coisa dessa. E nós... infelizes de nós, não infelizes, né? Porque não é tanto assim, que temos que conviver com pessoas complicadas assim. Porque é um exercício de paciência muito grande. Que realmente incomoda bastante, né? Então é evidente que a alma, ao se depurar, ela se transforma. Mas ela precisa provar que realmente ela está transformada, que ela está melhorada, que ela já não é mais aquela pessoa, ela não quer mais ser definida pelo que ela fez ontem ou anteontem, porque ela já mudou o pensamento dela. Não basta que ela diga isso, ela tem que provar que realmente ela está diferente. E ela consegue só provar isso
nas provações terrenas. Então, o espírito adentra o plano espiritual após a desencarnação. Como a gente já acabou, falando sobre isso, ele sai do estado de perturbação que toda alma sofre ao desencarnar. Todos nós passamos por um períodozinho de perturbação até que a gente se reconheça no mundo dos espíritos, no mundo imaterial, e comece então a analisar a vida que teve. Aí ela começa a ver os defeitos que ela tinha, os erros que ela cometeu, ela começa a ver tudo isso. Puxa, mas como eu pude fazer isso com fulano? Nossa, mas eu fiz assim? E esse que eu explorei dessa maneira? Começa então a alma, em algumas vezes, que não é sempre isso, começa ela a pensar nos erros que ela teve. Ela começa a ver que ela errou. Mas isso não basta. Isso é apenas o reconhecimento de um erro. Isso não quer dizer que ela já tenha feito a sua depuração e que ela está transformada. Não. Ela reconheceu o erro. Mas se ela ainda carregar essa inferioridade toda, ela vai ter dificuldade de manter isso. Se ela, diante do problema, ela não tiver estabelecido isso ainda, ela vai errar novamente, sabendo que está errando, mas ela vai encontrar um meio de se justificar. E vai culpar o outro. Foi o outro que me fez repetir aquele erro. Eu já entendi que isso não estava certo. Mas eu fui obrigada pela atitude que o outro tomou. Então, olha só. Então é difícil, não é uma coisa simples, facilzinha, Se fosse, a gente não ia estar se arrastando por essa terra ainda. A gente já estaria fora dela. Se a gente está nela é porque a gente carrega isso tudo ainda. Faz parte, do nosso nível de evolução. Então, o que acontece com a alma? Ela vai vendo a felicidade dos justos, ela vai analisando a vida que ela teve, ela vai começando a fazer uma escolha de provas para ela. Ao reencarnar, ela vai, então, provar na matéria, diante dos problemas que vão surgir para ela, que ela mesma escolheu, que ela já está mais depurada, que ela já está transformada. Mas isso ela só consegue provar se ela estiver no mundo material. Aquela frase de que aqui se faz, aqui se paga, é verdadeira. É muito verdadeira. A gente começa o resgate fora dela, da matéria, mas vai provar diante do problema. A gente só sabe que a gente já está mudado, que a gente já está fortalecido diante de uma fraqueza que a gente tinha, se nós nos colocarmos diante do problema ou do fator que nos levou àquela queda e resistirmos. Aí a gente prova que realmente a gente está melhor. Enquanto isso não acontece, eu só acho que estou, mas não consigo provar nem para mim mesma se eu estou transformado. Então é na matéria que o espírito vai provar isso. Ele precisa então de reencarnar, embora ele já tenha se depurado em algumas coisas. A alma tem muitas existências terrenas, aqui, corpóreas. Eles respondem, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. É como aquele que caiu, quer que o outro caia também, para fazer companhia para ele, Parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender mesmo? E eles respondem, é evidente. Simples assim, é evidente. Olha, é evidente, a evidência está aí. Não tem o que questionar, são fatos, E qual é a finalidade, então, de termos que reencarnar? Eu tenho uma prima que ela fala isso, meu Deus, eu vou e volto. Eu já estou cansada só de saber que eu vou e volto. Eu falei, minha filha, não cansa não. Porque como é que é o negócio, Magui? Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. É melhor não cansar.
porque vai ter que andar. E eles respondem assim a essa pergunta de Kardec sobre a finalidade da reencarnação. Expiação, começou bem, né? Expiação é sofrimento. Ó, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Olha, isso é muita coisa. É muita coisa que, sem isso, onde estaria a justiça? Aí a gente já começa a botar Deus no coração, né? E essa é a grande vantagem que foi, para mim, a doutrina espírita. Não sei para outras pessoas, mas para mim foi isso. Porque ela devolveu Deus ao meu coração. Porque antes eu não entendia muitas coisas. Eu nasci, não num berço espírita, porque não eram tão frequentadores assim do espiritismo, né, os meus pais. Mas eu frequentei esta casa aqui no tempo que ainda usava sapatinho, boneca, que hoje as meninas nem querem mais, né? A perna era tão curta que nem alcançava o chão. Eu ficava batendo, que aquilo, não sei se vocês lembram, eram bancos de madeira grandes assim. Quem conseguiu sentar naqueles bancos confortáveis, né? Foram heróis para aguentar 1h e pouco aí sentada naquela dureza daquele banco de madeira, sem conforto. Dava até hérnia de disco nas pessoas, eu acho aquilo. E tinha um travessão embaixo dele. E eu ficava o tempo todo batendo o calcanhar naquele travessão e levando uns beliscõezinhos da minha mãe. Para com isso, você está fazendo barulho, para com isso. Olha o tamanho que eu tinha quando eu vim para cá. Mas não ficaram, né, aqui. Eu cheguei até a frequentar um pouquinho de escola de evangelho aqui, mas não ficamos aqui. Né? Meu irmão estava sendo tratado com alguns problemas e é aquela história. As pessoas vêm muito perto do socorro quando dói. Né? Buscam o socorro. Depois a dor desaparece e parece que a fé também vai, a vontade de trabalhar também vai. Assim como foram com eles, porque eu não fiquei aqui. Né? Eu não me lembro depois de ter ficado aqui. Então, embora, né, eu tenha tido assim, mas eu não lembro de conceitos daquela época, eu era bem pequena, não lembro muito. Mas, claro que a gente começa a ver uma coisa, começa a estudar, ler outra, né? A minha família com várias religiões, presbiteriano, batista. Então, realmente tinha essa diversidade aí. Mas quando eu comecei a pensar e cresci, comecei a pensar, eu comecei a ver, é no primeiro ou no segundo? No primeiro? Eu comecei a ver, foi a bolsa que coloquei, que não podia ser justo esse Deus que estavam me mostrando, que a religião estava me apresentando. E comecei a não querer nem saber dele, realmente. Eu via tanta coisa que eu falei, não, que Deus, que é isso, que Deus? Não, nada de religião. Deus, esse Deus aí, não quero não. E foi assim que eu fiquei. Até que fui chamada para a doutrina espírita. Todo mundo tem suas razões para chegar aqui, né? E eu comecei a ver que realmente a reencarnação explicava o que eu estava precisando. E foi aí que eu coloquei Deus de novo no meu coração, porque ele já não estava nele há muito tempo. Por causa das injustiças, por causa do que acontecia, que eu via acontecer. Então eu não consigo explicar de outra forma, só assim. Né? Só assim que eu consigo explicar. Aí está aqui a finalidade, expiação e melhoramento progressivo da humanidade, explica tudo. Expiação é sofrimento. Então o sofrimento está presente nos planos de provação e expiação, justamente para nos ajudar a crescer, a progredir e nos tornarmos não mais humanos, e sim angelicais, né? Mensageiros de Deus, que a gente ainda está longe disso. Bem, mas as pessoas dizem, mas reencarnação só vocês que pensam nisso, né? Se é um fato, por que todo mundo não pensa dessa maneira? Olha, todo mundo pensava.
Todo o mundo pensava dessa maneira. Não tinha ninguém que não pensasse assim. Porque isso é ensinado, a pluralidade das existências, não com esse nome, mas é ensinado desde os primórdios, com as civilizações antigas, todas elas. E depois, inclusive, o próprio cristianismo, a própria igreja. Os padres todos conhecem isso, todos eles estudaram isso, até um determinado tempo, né? Depois, a gente já contou essa história aqui várias vezes, Orígenes, ele ensinava reencarnação na escola de Alexandria, ele era Clemente de Alexandria. Mas ela foi retirada dos textos por ser, não ela, considerada herética por Justiniano. Foi uma exigência da esposa dele, é o que conta a história, né? Que era meretriz e depois ela casou com ele, não queria mais que as outras se encontrassem com ela, não queria mais lembrar do passado e as amigas faziam questão. E acabou que ela mandou matar lá as outras meretrizes. E isso é o que conta a história, é a versão mais aceita, né, para isso aí. E pediu, no seu leito de morte, que Justiniano tirasse a reencarnação dos ensinamentos, porque ela achava isso um absurdo, porque falaram que ela ia reencarnar várias vezes para pagar o que ela fez com as antigas colegas de trabalho lá. E assim foi feito, mas não no concílio de Constantinopla, e sim no sínodo local, e perdeu por 3-2. Mas ele, muito esperto, no concílio de Constantinopla, aí sim, ele enfiou toda aquela documentação e foi assinado, e nem foi pelo Papa, porque ele nem foi a esse concílio. Então, isso foi uma coisa tão enrolada, foi tanta falcatrua nisso aí, que acabou sendo considerada herética, mas na verdade nem foi a reencarnação que foi considerada herética, foi a pré-existência da alma. Não havendo pré-existência da alma, não haveria reencarnação. Então ele não quis colocar a reencarnação, e sim a pré-existência da alma. Foi isso que foi considerado herético. Consequentemente, a reencarnação não existiria. Então foi por interesse, né? Por interesse, pura e simplesmente. Quer dizer, todos eram. E hoje, por quê? Ficou essa confusão aí, essa inaceitação da ideia. Porque depois o cristianismo ele separou, né? Porque Lutero fez o protesto contra indulgências na igreja. E fazendo essa separação, já tinha sido considerada herética a ideia, esse princípio, ele continuou. Então, Lutero fundou o protestantismo. Ele protestou contra as indulgências, separou a igreja e formou, então, o protestante, né? O protestantismo, que continuou com aquelas ideias. Então, nós só temos hoje a Igreja Católica e a Igreja Protestante contra essa ideia, porque todas as outras religiões são reencarnacionistas. Filosofias, todas elas. Só tem, então, o catolicismo e o protestantismo contra, porque o protestantismo saiu do outro, que foi, né, ludibriado na época por Lutero, por Constantino, e aí acabou saindo dos ensinamentos. Outra questão é que dizem que isso não está presente na Bíblia, que nós forçamos uma barra para dizer que está, mas não está. E vários estudiosos, historiadores, têm feito estudos variados da Bíblia e só encontra isso lá. Passagens, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, sobre a reencarnação. E a questão da ressurreição, a ciência já provou que é impossível. A ressurreição do corpo, né? Que os corpos vão dormir, depois vão se juntar e vão ressuscitar. Isso já provou que é impossível. Ah, mas para Deus nada é impossível. A gente não pode ser ignorante a esse ponto
de achar que Deus tem que derrogar a própria lei para provar que ele existe. Isso é ridículo. Quer dizer que aquele que faz um aparelho belíssimo, de um funcionamento maravilhoso, né? Ele tem que quebrar a sua criação para fazer de novo, para provar que foi ele que fez. Isso é uma falta de lógica sem limite, né? Sem limite. Então a gente vai seguir aqui essa questão para a gente analisar. Na 1010, o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Eles respondem: como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras, que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que a tomam, aqui está torna, mas que a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhe, porém, uma interpretação lógica, e esses a que chamais livres pensadores a admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Ora, a interpretação lógica disso aí, né, a esses pensadores livres, é a impossibilidade física, que a ciência já provou que não pode, né? A ciência demonstra, que é um comentário de Kardec, a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados, reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo, mas as coisas não se passam assim. Aí a gente fica imaginando, né, ainda que fosse, imaginando os homens de Neandertal ressuscitando no juízo final. Não é porque eles eram humanos, inteligentes, homo sapiens. Né? Aquelas criaturas da caverna ressuscitando hoje. Né? Olha, a falta de lógica, a gente não consegue nem pensar nessas coisas, porque a gente se sente até ridículo pensando. O corpo é formado por elementos diversos. Oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono. O que tem aqui, o que tem aqui. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Só a maneira dos átomos se arrumarem que torna a matéria orgânica. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos. E isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar o dos animais e dos vegetais também, né? Então, quando o nosso corpo for decomposto, os gases nos quais eles se transformarão vão ser respirados por nós, por outro, quer dizer, por quem está aqui ainda, né, absorvidos pelos vegetais, pelos animais. Como que esses elementos vão poder levantar depois? Quer dizer, a ciência já provou que isso é impossível, né? E diante disso a gente não vai botar nenhuma questão, né? Como a igreja foi obrigada a homenagear Galileu, porque foi obrigada a aceitar que a Terra não era o centro do universo, como Galileu falava, e teve que voltar atrás na sua ideia para não ser queimado na fogueira, né? Então é óbvio que isso não é possível, né? E aí, por que ficar batendo nessa tecla? Que Jesus, né, que Jesus ressuscitou com seu corpo de carne. Ele andava perto de todo mundo e não era nem visto, né? Então, lógico que isso aí é uma falta realmente de pensamento sério, né? Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, tá vendo? A quantidade da matéria é definida, as transformações que não.
que são de número indefinido. Como poderia cada um desses corpos constituir-se com os seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. Então é óbvio que a gente vai caminhando, a gente vai vendo a lógica dos fatos que a doutrina espírita apresenta, associadas às descobertas científicas, né? Então, reencarnação, o que é ela? É o retorno do espírito à vida corporal com outra personalidade a fim de alcançar a perfeição, já que foi criado simples e ignorante. Para uns é uma expiação, para outros provação e para outros uma missão. Então nós temos no planeta Terra uma variedade imensa de níveis evolutivos. Espíritos esclarecidos e elevados reencarnam em missão. Os médios, né, de evolução média aí vão reencarnar por expiação. E outros, né, só por provação, que não é o caso de quem tem que resgatar a dívida. A provação, ela é muito diferente da expiação. A provação, o espírito que já se depurou, como a gente falou no início, ele se transformou e ele tem que provar essa transformação e provar que ela é efetiva, que não é apenas um momento. Então ele reencarna num plano assim, como o nosso, cheio, né, de problemas, para que ele possa provar que ele realmente está modificado. Aí ele não vem resgatar a dívida, ele já resgatou, ele já entendeu, ele já viu que ele errou, ele já passou por uma encarnação expiatória, entendeu, depurou-se e se transformou. Mas ele precisa provar para ele mesmo, porque Deus sabe já, mas para ele mesmo que ele está transformado. Então ele reencarna numa tarefa provacional. Só para provar, ele vai ser exposto aos problemas, ele vai passar muitas dificuldades, ele vai passar muitas carências, mas ali que ele vai provar que realmente ele está melhor. Vai passar por doenças sérias, por dores, por sofrimento, por tudo que pode fazê-lo cair. E ele não vai cair se ele já estiver depurado e estabelecido, efetivado a sua transformação. Então ele vai passar por tudo isso. São aquelas pessoas que a gente vê no mundo que sofrem, que é um horror. Parece que a vida delas é um calvário. Parece que a nuvem negra não sai de cima da cabeça dessas pessoas. E, no entanto, elas estão sempre com um sorriso no rosto. Estão sempre agradecidas, sendo gratas por tudo que têm. Esperando a hora da redenção. Exemplo de Ló, né? Perdão, Jó. Exemplo de Jó no Testamento. Tanto que a gente fala assim, nossa senhora, você tem uma paciência de Jó, hein? Porque ele foi assim, ele foi paciente, ele foi grato, embora tudo acontecesse com ele. Mas ele tinha uma confiança em Deus. Quer dizer, essas são as almas que estão aqui provando. Elas nem por um momento reclamam. Elas são destacadas, essas pessoas são diferenciadas das outras que estão em provação e expiação, pela resignação que elas apresentam. Não reclamam de nada. Seja qual for o sofrimento que caia sobre elas, elas estão sempre confiantes que tudo vai dar certo e sempre gratas a Deus. Essas estão só provando. Aí a gente fala assim, mas aí, né? Aí é fácil, né?
como falam de Chico Xavier, né? Tudo que acontecia com o Chico, e ele era aquela pessoa amorosa. É porque ele não estava resgatando mais, ele só estava provando. Ah, mas também, né, com aquela evolução, né, as pessoas falam. E quem foi que deu de presente a ele essa evolução? Ele conquistou. Ele conquistou através das provações, expiações, sofrimentos, dores e resgates. E depois veio provar que já estava superior a isso e veio só para fazer o bem para as pessoas. E mostrar essa grandeza de alma. Então é assim, não reclamava, mas porque ele era ele. Mas ele, para ser ele fez um caminho longo. Ele sofreu muito. Né? Então todo mundo queria ter isso, mas não queria passar por tudo que ele já tinha passado em outras vidas também. Então a gente não vai ganhar nada de presente, não. Podem ter certeza disso. Presente só quem dá somos nós aqui no mundo, que a gente dá presente para amigo, para filho. Deus não presenteia ninguém. Ele dá a cada um que a pessoa fez por merecer. O único presente grande que deu foi a chance de adquirir tudo. Qual é essa chance de adquirir todos os bens? O livre-arbítrio. Esse foi o grande presente que ele nos deu. Porque esse nos dá a oportunidade de adquirir todos os bens do mundo. Também todos os males, dependendo do bom ou do mau uso que fizermos com esse grande presente que ele nos deu quando nos colocou a sua marca. Porque o princípio espiritual veio fazendo evolução em todos os reinos. Chegou no máximo da evolução no reino da inteligência inferior, foi então para as mãos do Criador receber o selo de Filho de Deus, feito a sua imagem e semelhança. Ali foi o momento de receber o grande presente, que é o livre-arbítrio. Então, ou a gente usa bem ou usa mal. Depende de cada um de nós. Tem ainda como finalidade, olha só, pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha, essa frase aqui, eu até botei ela separada, para a gente ver o tamanho da nossa irresponsabilidade quando a gente estraga a casa em que vive, que é o planeta. Com desrespeito a tudo que é respeitado, que é o que a gente faz. Né? Eu não sei se vocês viram a entrega do Oscar. Quem não viu, procura ver o discurso do melhor ator, que trabalhou como Coringa. Ele fala sobre isso, né? Ele foi de uma grandeza ali, fazendo o discurso dele. Agradecer meu marido, agradecer papai, agradecer mamãe. Coisa horrorosa. Olha, escutem essa fala dele. Foi curta, ele tinha que falar muito mais. Ele é um grande ativista. Então, quando a gente lê isso aqui, que uma das finalidades da reencarnação é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, nós estamos enfrentando com a nossa parte na destruição da obra e não na construção. Nós estamos acabando com o planeta, acabando. Não tem mais condição, a gente quase não tem mais água potável nesse mundo. Um mundo que tem 3/4 de água e só 2% dela é potável. Olha que horror. E não adianta dessalinizar, porque não consegue colocar plenamente potável a água. Então nós vamos morrer de sede no meio da água. No meio da água. E sem comida. Porque está totalmente sucateada. Então essa finalidade, a grande maioria não está cumprindo. De ser um co-criador, porque nós tínhamos que estar desenvolvendo o planeta, ajudando a construir, porque nada fica pronto para sempre, tudo está em construção. Nós estamos sempre em construção. Por isso que nós nunca nos realizamos nas nossas tarefas aqui no mundo, porque a gente sempre tem algo a realizar.
quando a gente realiza aquilo que a gente estava desejando, a gente não fica pleno, porque a gente sabe que tem mais coisa para realizar. Porque a construção, o fenômeno da construção jamais se esgota em qualquer setor. Tem sempre algo a construir e a realizar. E essa é uma das finalidades da reencarnação. Nós somos co-criadores. Nós temos que desenvolver aquilo que é importante para a nossa vida. Porque Deus nos deu toda a base. É como aquele pai que entrega o terreno prontinho para ser plantado para o filho, como herança. Mas ele tem que ir lá e plantar. Ainda que esse pai plante para ele, ele vai ter que conservar, que cuidar daquela plantação. Senão ela vai dar praga e vai morrer. Né? Então a gente não consegue entender isso. Quer dizer, uma das finalidades a gente não está cumprindo. Porque a gente não respeita nada nem ninguém. A gente larga tudo pelo meio do caminho. Olha São Paulo, como é que está arrasado. Ontem parou. Quantidade de lixo entupindo aquilo tudo. O lixo não caminha sozinho para lá, não. Tem perninha, não. Né? Então a gente fica imaginando como que pode essas pessoas não terem a menor noção das coisas. Eu moro no Paissandu, numa ruazinha sem saída que o rio passa assim atrás. Então no meu terraço eu vejo os arremessos de lixo para dentro do rio. Eu fico horrorizada com aquilo. E casas que quando o rio sobe são afetadas. Mas nem doendo, nem recebendo espinho na carne. Não adianta. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quer? Ter um número inimaginável de reencarnações para poder melhorar, né? Porque não vão ser poucas, não. Porque a gente não aprende, a gente faz muito pouco pelo tanto que a gente deveria fazer. E os espíritos sabem disso, né? Agora nós vamos ver alguns registros muito antigos sobre reencarnação. O espiritismo, ele foi codificado por Kardec em 1857. Ele é uma criança, ele é um bebê, perto das civilizações antigas, todas reencarnacionistas. Nos livros védicos, mais de 8, 9 mil anos, nós temos referências à pluralidade das existências, não com o nome reencarnação, mas tem referências nos livros védicos, né? E Confúcio, Lao Tse, todos eles falavam sobre essa questão da lei de causa e efeito, né? Que é um dos braços, né, da pluralidade das existências. Então a gente vai analisar aí alguns registros bem antigos e muito interessantes sobre reencarnação. Olha lá. 1320 a.C. O homem retorna várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas estas vidas lhe serão reveladas. Um texto egípcio. Não é novidade para a gente isso aqui, porque a gente sabia que os egípcios eram adeptos da pluralidade das existências, tanto que eles mumificavam, né, seus mortos, e até os seus servos, e até os animais deles, com a esperança de retornarem à vida e terem a mesma vida que tinham ao desencarnarem, ao morrerem. Eles conheciam isso, mas estava embotado, porque eles eram exilados de mundos que já tinham alcançado um nível bom para a regeneração, mas aquele povo constituído de espíritos
evoluídos intelectualmente, mas muito pouco moralizados. Eles escravizaram os hebreus, né? Eles eram muito imorais nessa questão aí da igualdade, do respeito ao próximo. Eles não tinham, então, mas eles eram muito avançados intelectualmente. Então eles tiveram que vir para a terra com o conhecimento todo deles, auxiliar no desenvolvimento da terra, mas não entendiam muito bem, não ficava muito claro para eles a finalidade do progresso intelectual, né? Que eles tinham que ajudar e não fazer o que eles fizeram, mas auxiliaram muito aí no desfecho da civilização da Terra, né? Tanto que quando o povo que está lá hoje tem nada a ver com aquele que saiu de lá, que eles cresceram, eles resgataram, eles provaram, eles espiaram e voltaram para o planeta deles. Não reencarnaram mais aqui. Vieram como espíritos reencarnados aqui. E depois, à medida que eles foram se depurando e provando que estavam transformados, voltaram para o planeta, porque deixaram de ser a laranja podre do saco. E aqueles que não conseguiram, que ainda tem, segundo os espíritos, muitos por aqui, né, dos exilados de outros mundos, eles vieram e ainda estão por aí aprendendo alguma coisa. Quer dizer, ainda demora. Por isso que não é fácil a gente achar 2, 3 encarnações eu resolvo isso. Vai esperando. O orgulho, não sei nem quantas encarnações a gente precisa de ter para se livrar dele, né? Olha de Pitágoras em A República. Esse aqui, né, não é novidade para ninguém, né? As almas bebem as águas do rio Leteu, rio do esquecimento, antes de se prepararem para a sua próxima encarnação. É o que diz a doutrina espírita. Por que a gente precisa de esquecer? Porque a gente precisa de ter uma oportunidade de recomeço de verdade. Quando a gente vem marcado, estigmatizado por erros passados, a gente tem dificuldade de ser aceito. Ora, se eu olho aquele bebezinho que está chegando para mim, como filho ou como neto, e lembro o que ele me fez na encarnação passada, como eu vou conseguir desenvolver amor por ele? Não vou. Vai ficar sempre aquele problema. Então, tudo que um ex-detento, um ex-presidiário gostaria, era de que, ao sair da penitenciária, descesse uma nuvem de esquecimento em cima dele e de todos que o conheciam, para que ele pudesse ter uma oportunidade de recomeço. Porque se ele chegar na casa da gente com uma cartinha do presídio dizendo que ele era um bom presidiário, que ele foi muito bom lá, que ele pode ser aceito, a gente pode não querer empregá-lo, por ele ter sido um ex-presidiário, por ele ter sido um presidiário. Então, isso pode acontecer. Quer dizer, se a gente vem para o mundo, e todo mundo, né, por isso que a gente fica pensando assim, a regressão de memória a vidas passadas, é provocada, né, por hipnose, por alguma coisa que possa causar um estado alterado de consciência, é muito, assim, é muito difícil até da gente aceitar como uma coisa justa. Olha, por quê? É uma invasão de privacidade muito grande na vida das pessoas. Porque nós estamos nos relacionando com amigos, parentes, né, consanguíneos, parentes que chegam como agregados, vizinhos, colegas de trabalho, né, pessoas ligadas, relacionamentos ligados, como nós temos aqui nessa casa. Não temos consanguinidade com muitos, mas poderíamos ter, mas temos amizade, conhecemos, nos relacionamos. Imaginemos numa regressão de memória que eu faça para mim, que eu queira fazer, e aí o terapeuta vai liberar a minha memória. Eu não vou ao passado, ninguém regride ao passado. Quem vem ao presente é a minha memória. É o meu
subconsciente, onde estão armazenadas todas as minhas realizações passadas, desta e de outras vidas, que vai vir ao meu nível de consciência, que vai ser liberada pelo processo alterado de consciência que aquele profissional vai estabelecer. E eu vou me lembrar. Ali eu vou me lembrar do Abel, porque provavelmente conviveu comigo em outras vidas, vocês também, alguns aqui, porque ninguém se reúne por acaso nessa vida. Não existe acaso na nossa vida. Não é? Então, aquele grupo, olha, eu estou aqui nesta casa, talvez uns 34 para 35 anos que eu estou aqui. Junto com outras pessoas nesse mesmo tempo. Ângela, por exemplo, nós viemos para cá na mesma época. Magdala, mãe de Magui, viemos para cá nessa época. A Bel chegou um pouco depois. Outros já se foram, outros foram para outros lugares. Mas veja bem, é por acaso que eu, Ângela, Magdala nos encontramos? Lógico que não. Nós tivemos relacionamentos em vidas passadas. E agora, não sei se foi bom ou ruim, mas agora estamos numa bela oportunidade de estarmos estudando doutrina espírita juntos, né? Se eu faço essa regressão, provavelmente elas vão aparecer. Como que elas vão aparecer? Com o que foi realizado lá atrás. E se não foi bom? E se aí, olha o nível de invasão na privacidade delas. Há vidas passadas que nem elas sabem. Olha que horror. Eu vou ficar sabendo. Ah, Magui, você foi uma peste na outra encarnação. Você me prejudicou de todo jeito. Ela vai falar, ela é doida mesmo, de pedra, né? Pois é, pensa bem, a invasão de privacidade na vida das pessoas, porque a gente fica sabendo. As regressões nos levam ao conhecimento nosso. Aquele livro que eu recomendo, e sempre recomendei, o primeiro e único, porque os outros eu não gostei, Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, aquele livro, ele mostra direitinho isso. Na regressão da paciente, ele aparece também como personagem em histórias passadas dela. O namorado dela, atual, aparece também como personagem de vidas passadas dela, com outras atuações. Então, olha como a gente invade a privacidade das pessoas de uma forma extremamente invasiva. Muito mesmo. Então, a gente fica questionando. Isso não é legal. Isso não é nem moral, eu acho. A menos que a pessoa esteja com uma dificuldade tão grande de se relacionar hoje com algum fator, que ela deve fazer uma regressão assim. Porque se fosse para lembrar, Deus não teria feito a gente mergulhar nas águas do rio Leteu. Metaforicamente falando. É porque a gente precisa. Eu preciso hoje recomeçar. Ao reencarnar, a alma tem que recomeçar. Aquele relacionamento com aquela pessoa, que ela vai dividir a família, que ela vai dividir uma amizade, ela tem que recomeçar, porque ela está ali para um reajuste emocional. Por isso que a gente fala os erros, quando Paulo fala que o amor cobre a multidão de pecados, isso é verdade. Não isenta a pessoa de um resgate, mas faz com que ela não seja definida pelo que ela já fez. Porque ela aprendeu, a gente aprende, a gente evolui. Não é? Então, aquela pessoa de 50 anos que não mudaria nada, em contrapartida, nós vamos ter uma outra de 50 que mudaria muitas coisas e mudou, e é diferente. Então, ela vai ser definida pelo que ela fazia antes? Não. Ela aprendeu, ela evoluiu, ela cresceu e ela quer mostrar que ela se transformou. Ela quer mostrar isso. Então, a gente não pode ser definido pelo que a gente fez no passado. E a lembrança de existências passadas vai fazer que a gente defina os outros pelo que eles fizeram no passado. E isso não vai nos dar uma posição confortável para recomeçar. E sim,
desafiadora. E isso vai nos prejudicar muito no nosso processo evolutivo. Por isso que a gente não pode lembrar, não deve lembrar, né? Essa é uma das razões, isso não vai nos ajudar em nada, nem no mérito das nossas transformações, que a gente pode melhorar. Ah, não, eu fiz tanta coisa errada, deixa eu fazer agora certinho, mas isso não vai nos dar tanto mérito assim. E sim, quando a gente faz porque a gente entendeu realmente que errou, que não foi uma boa atitude, que não fomos elegantes, né? A gente já falou aqui, eu amo essa palavra, porque ela na origem dela, fora da conotação que ela pegou de se vestir bonitinho e tudo, ela significa uma boa escolha. A palavra elegante, ela no princípio dela, do verbo eleger, foi para eleger boas coisas, fazer boas escolhas. Então, quando a gente é elegante, tem uma atitude elegante, é uma atitude de boas escolhas. E aí a gente só pode ter uma atitude assim, ter um resultado satisfatório e o mérito dessa questão quando a gente faz pelo simples propósito de querer ajudar, de querer fazer certinho. E aí só com o esquecimento passado. Então nós vamos parar por aqui. Nós temos várias reuniões que nós vamos falar sobre reencarnações, há mais outros registros interessantíssimos sobre reencarnação, e depois estudar alguns fatos de dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, mostrando a reencarnação com uma clareza, sem metáfora, sem conotação, claro, no sentido literal e conotativo da palavra, não dando margens a nenhuma interpretação particular, né? Então, as nossas reuniões para frente aí, com certeza vão ser muito interessantes, sabendo de tudo isso aí e tendo a certeza que estamos no caminho certinho para chegarmos ao ponto em que nós desejamos, né? Da felicidade plena. Ah, existe, com os espíritos depurados, sim. Tem milênios sem fim pela frente, mas a gente chega num ponto bem bacana que a gente busca. Muita paz para todos.